Olá, pessoal! Vamos começar a aula de RPM, Resolução de Problemas Matemáticos, com a professora Simone Gomes. Vamos aprender sobre números inteiros, com os seguintes tópicos: o conjunto dos números inteiros, reta numérica do Z, comparação de números inteiros, números opostos ou simétricos, módulo ou valor absoluto, regras para eliminar os parênteses, adição e subtração de números inteiros. Números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Ele é formado por infinitos números negativos, entre eles menos 3, menos 2, menos 1, pelo número 0 e infinitos números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, em que o mais 1, mais 2 e o mais 3 são números positivos, e assim todos os números sucessores deles, e menos 3, menos 2, menos 1 e todos os anteriores são números inteiros negativos. O zero é um número especial, pois não é considerado positivo nem negativo. O zero ele é neutro. O conjunto dos números inteiros pode ser representado por uma reta numérica. Essa reta numérica, em seu centro, temos o número 0, que, vamos lembrar, não é nem positivo nem negativo, por isso o mesmo é considerado neutro. Todos os números antes do zero são números negativos e todos os números após o zero são os números positivos. Comparação de números inteiros. Dados dois números inteiros quaisquer, o menor deles será o que estiver à esquerda do outro na reta numérica. Exemplo, comparar os números menos 4 e o número mais 2. Menos 4 é menor que mais 2, pois está localizado à esquerda na reta numérica. Logo, menos 4 é menor que mais 2. Conclusão: qualquer número inteiro negativo é menor que zero. Qualquer número inteiro positivo é maior que zero. Todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Números opostos ou simétricos. Números opostos são aqueles números que se encontram na mesma distância do zero, porém em lados opostos, ou seja, com sinais diferentes. Os números opostos também podem ser chamados de números simétricos. Veja na reta numérica, temos o número menos 4 e o número mais 4. Repare que a distância do zero é a mesma, porém, ambos possuem sinais diferentes. Então, menos 4 é o oposto de mais 4, ou mais 4 é o oposto de menos 4. Exemplos: menos 1 é o oposto de mais 1. Mais 1 é o oposto de menos 1. Menos 21 é o oposto de mais 21. Mais 7 é o oposto de menos 7. Menos 100 é o oposto de mais 100. Mais 597 é o oposto de menos 597. O que é módulo de um número? Módulo ou valor absoluto representa a distância entre esse número e o zero. Exemplo: menos 4 e 4. O módulo de menos 4 e o módulo de mais 4 são iguais a 4.
A distância entre o número 4 e o zero é a mesma entre o número menos 4 e o zero. Logo, o módulo desses números, 4 e menos 4, é igual a 4. Como indicamos o módulo de um número? Colocando esse número entre duas barras verticais. Exemplos. Módulo de 6 é igual a 6. Módulo de menos 6 é igual a 6. Módulo de 20 é igual a 20. Módulo de menos 20 é igual a 20. Vamos estudar agora operações com números inteiros. O foco hoje, adição e subtração. Mas antes, iremos aprender as regras para eliminar os parênteses. Se antes dos parênteses houver o sinal de mais, nós iremos conservar o sinal do número. Se antes dos parênteses houver sinal de menos, iremos trocar o sinal do número. Exemplos. Letra A, mais, entre parênteses, mais 2. Lembre que quando o sinal de mais está antes do parêntese, devemos repetir o sinal de quem está dentro do parêntese. Então, a resposta, mais 2. Letra B, mais, entre parênteses, menos 3. Novamente, iremos conservar o sinal de quem está dentro do parêntese. Então, a resposta, menos 3. Letra C, mais, entre parênteses, mais 4 e menos 5. Lembre, o sinal de mais antes do parêntese me faz conservar o sinal de quem está dentro do parêntese. Então, a resposta, mais 4, continua com o mesmo sinal, mais 4, e o menos 5 continua com o mesmo sinal, menos 5. Letra D. Agora eu tenho o sinal de menos antes do parêntese. Então, na letra D, é menos, entre parênteses, mais 5. Lembre que a função do sinal de menos é trocar. Então, a resposta é menos 5. Letra E. Menos, entre parênteses, menos 6. Como o sinal de menos, eu tenho que trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, o menos 6 muda de sinal, ele vira mais 6. Então, na letra E, menos menos 6 é igual a mais 6. Letra F, menos, entre parênteses, mais 1, menos 3. O menos vai trocar o sinal de todos que estão dentro do parêntese. Então, o mais 1 vai virar menos 1 e o menos 3 vai virar mais 3. Adição e subtração de números inteiros. Após eliminar os parênteses, se ficarmos com sinais iguais, somam-se os números e repete-se os sinais. Sinais diferentes, subtrai-se os números e repete-se o sinal do maior, em módulo. Vamos fixar melhor essas regras envolvendo a adição e subtração. Números positivos, mais, e números negativos, menos. Sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. Vejamos, sinais iguais, eu tenho mais 2 e mais 3. Ambos possuem o mesmo sinal.
Então, nós vamos somar. 2 com mais 3 é igual a 5. E repetir o sinal, que no caso é sinal de mais. Então, mais 2 com mais 3 é igual a mais 5. Próximo, eu tenho menos 3 com menos 5. Novamente, os sinais são iguais. Então, eu vou somar os números. 3 com mais 5 dá 8. E repetir o sinal. No caso, o sinal é de menos. Então, a resposta é menos 8. Sinais diferentes. Subtrai e repete sinal do maior. Em módulo. Vejamos. Eu tenho menos 5 com mais 3. Menos 5 com mais 3, os sinais eles são diferentes. Então, eu vou subtrair. 5 menos 3 é igual a 2. E depois eu vou verificar. Em módulo, quem é maior? O 5 ou o 3? O 5. Então, eu vou repetir o sinal dele. O sinal é de menos. Então, a resposta dá menos 2. Próximo, eu tenho mais 8 e menos 6. Mais 8 menos 6, os sinais são diferentes. Eu vou subtrair. 8 menos 6 é igual a 2. E eu vou verificar que o sinal do 8 é... O 8 é maior e o sinal do 8 é mais. Então, a resposta é mais 2. Então, novamente, grava. Sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. Adição e subtração de números inteiros. Vamos fazer algumas continhas para fixar. Eu tenho na letra A, mais 3, mais 5. Eliminando o parêntese, o mais 3 continua mais 3. O mais na frente do mais eu vou conservar, então ficaremos com mais 5. Então, mais 3 com mais 5, eu possuo sinais iguais. Sinais iguais, soma e repete sinal. Então, 3 com mais 5 dá 8, repetindo o sinal, mais 8. Lembrando que o sinal de mais ele é opcional nesse caso. Da resposta, eu poderia colocar somente 8. Letra B, eu tenho menos 2, menos mais 3. Eliminando o parêntese, o menos 2 continua sendo menos 2. E o menos na frente do mais 3, ele faz trocar o sinal. Então, eu tenho que ficar com menos 2, menos 3. Os sinais, eles são iguais. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, menos 2 com menos 3, menos 5. Próximo, letra C. Eu tenho mais 3, mais menos 7. O mais 3, eliminando os parênteses, continua sendo mais 3. E o mais na frente do menos 7, ele faz conservar esse sinal. Então, ele continua sendo menos 7. Mais 3 com menos 7, os sinais são diferentes. Então, eu vou subtrair. 7 menos 3 dá 4. E vou pegar o sinal do maior. O sinal do maior, no caso, o 7 é o maior em módulo. Então, eu vou ficar com menos 4. Letra D, eu tenho menos 2, menos o menos 4. O menos 2 continua sendo menos 2, e o menos na frente do menos 4 faz trocar esse sinal. Então, ele vira mais 4. Menos 2 mais 4 é igual a mais 2, porque os sinais são diferentes. Então, a gente subtraiu. 4 menos 2 deu 2. E eu peguei o sinal do maior. No caso, 4 é o maior dos números, então eu peguei o sinal dele, o sinal de mais. Então, fiquei como resposta mais 2. Lembrando novamente que o mais na resposta ela é opcional, eu poderia colocar somente o 2. Adição e subtração de 3 ou mais números inteiros. Após aplicar a regra de eliminação dos parênteses, para obter a soma ou subtração de 3 ou mais números inteiros, adicionamos ou subtraímos esse resultado com o terceiro número e assim por diante. Vamos entender melhor. Exemplos.
Na letra A eu tenho menos 12 mais 8, menos 9, mais 2, menos 6. Primeiro eu resolvi menos 12 mais 8. Deu menos 4. Por quê? Sinais são diferentes. Eu subtraí e coloquei sinal do maior em módulo. O restante da conta eu repeti toda. Ficou menos 4, menos 9, mais 2, menos 6. Agora, eu vou resolver quanto é menos 4, menos 9. Eu tenho sinais iguais. Sinais iguais, soma e repete sinal. Então, menos 4 com menos 9, resposta, menos 13. Então, eu fico com menos 13 mais 2, menos 6. Próximo, menos 13 com mais 2. Menos 13 com mais 2, eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Menos 13 com mais 2 dá menos 11. Repetindo, menos 6. Última, menos 11 com menos 6. Os sinais são iguais. Sinais iguais, soma e repete sinal. Então, eu fico com o resultado menos 17. Letra B. Na letra B, eu tenho mais 15, menos 5, menos 3, mais 1, menos 2. De novo, eu vou resolver de 2 em 2. Então, mais 15 com menos 5, os sinais são diferentes. Subtrai e põe o sinal do maior. Resultado, mais 10. Repetindo o restante da conta, mais 10, menos 3, mais 1, menos 2. Mais 10 menos 3, os sinais são diferentes. Novamente, subtrai e coloca o sinal do maior. Então, eu fico com mais 7. Mais 7, mais 1, menos 2. Próxima linha, mais 7, mais 1. Resultado dá mais 8. Sinais iguais, soma e repete sinal. Mais 8, menos 2. Resolvendo, mais 8 menos 2 dá mais 6. Porque sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. O maior é o 8, prevalece o sinal dele. Resposta, mais 6. Lembrando que poderia ser somente o 6. Na adição, ou até mesmo na subtração de números inteiros, podemos cancelar dois números opostos. Lembrando que números opostos são aqueles que possuem sinais diferentes, um sendo positivo e o outro sendo negativo, pois a soma deles é zero. Exemplo, eu tenho a seguinte conta, menos 3, mais 5, mais 9, mais 3, mais menos 5. Utilizando a regra de eliminação de parênteses, o menos 3 continua sendo menos 3. O mais na frente do mais conserva o sinal, então fica com o mais 5. O mais na frente do mais conserva o sinal, eu tenho mais 9. O mais na frente do mais conserva o sinal, mais 3. E o mais na frente do menos conserva o sinal, menos 5. Então, na segunda linha, eu fiquei com menos 3, mais 5, mais 9, mais 3 e menos 5. Se você quisesse resolver da maneira tradicional, a primeira ensinada, sem problema nenhum. Mas repare que essa conta possui números opostos, ou seja, o menos 3 é o oposto com mais 3. Se você for resolver a operação entre eles, o resultado daria 0. Então, para facilitar os cálculos, você pode cancelar o menos 3 com o mais 3. O mesmo você pode fazer com o mais 5 e o menos 5. Após você cancelar os números opostos, você ficou apenas com o mais 9, então sendo o resultado da sua conta. Resultado da expressão igual a 9. Isso é tudo por hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau!